paz do Senhor Jesus, peregrinos. Finalmente chegamos no último capítulo do livro de Esdras, capítulo 10. E a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar e aplicar todas as lições que aprendemos com esta história aqui registrada. Bem, no capítulo anterior, quando Esdras recebe a notícia de que muitos homens do seu povo, inclusive sacerdotes e levitas, tinham se casado com mulheres estrangeiras, ele fica virado no giraia. Ele rasga suas vestes, raspa seu cabelo e fica atônito com a teimosia deste povo que insistia em transgredir a lei de Deus. Diante desse cenário, ele faz uma oração de confissão a Deus, lamentando e intercedendo pelo povo com grande aflição. E já no versículo 1 do capítulo 10, lemos que: orando Esdras assim e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com um grande choro. Ou seja, o lamento e pesar de Esdras acabou influenciando outras pessoas que começaram a refletir e entender as desastrosas consequências que o pecado traria para o povo, suas famílias e seus filhos. Então o lamento de Esdras foi como uma chacoalhada que despertou aqueles homens da dormência espiritual que estavam. No versículo 2 é registrado que Secanias chegou-se a Esdras e falou: realmente nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. E no versículo 3 ele segue propondo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e faça-se conforme a lei. Vemos aqui o povo ser levado a um arrependimento sincero, porque arrependimento não é apenas chorar e lamentar, mas corrigir o que precisa ser corrigido, abandonar o que precisa ser abandonado e mudar o que precisa ser mudado. E assim eles fizeram. Esdras, junto com os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, determinaram que as mulheres estrangeiras que serviam a outros deuses, juntamente com os filhos gerados, seriam despedidos para voltarem cada qual para a sua terra. Eu sei, essa atitude para o nosso tempo nos parece muito radical. Como assim mandar as mulheres irem embora junto com os filhos? Isso não seria cruel? Isso não estaria destruindo a família? Bem, não esqueça que tudo que Deus fez e ordenou em relação a Israel era uma simbologia do propósito que ele estabeleceu para cada um dos seus filhos. E se faz necessário entender que o Antigo Testamento e o Novo Testamento não se contradizem, muito pelo contrário. Através da história de Israel, nós somos apresentados aos princípios do reino de Deus. E o Novo Testamento vem nos explicar e esclarecer estes princípios representados nessas histórias e na maneira que Deus agia com Israel. Por isso que o plano de Deus sempre foi fazer de Israel uma nação sacerdotal, que serviria de referência para todos os outros povos e nações. Quando estes homens precisam se despedir das mulheres pagãs e os filhos gerados com elas, somos ensinados que para nos mantermos santificados, precisamos igualmente abandonar aquilo que não agrada a Deus. Isso diz respeito a hábitos, costumes, vontades, desejos, práticas e inclusive ambientes e pessoas que podem sim nos influenciar a um distanciamento do padrão que Deus requer de nós. É dito pelo autor da Carta aos Hebreus que sem santificação ninguém verá a Deus. E esse processo de santificação e amadurecimento espiritual, que é diferente da justificação, que é instantânea em Cristo Jesus, esse processo de santificação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Então, sabedores disto, precisamos guardar o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos passos, a nossa fé e os nossos caminhos, para que não venhamos passar a desejar mais as coisas deste mundo do que ao próprio Deus. Sim, o que esses homens fizeram foi radical, despedir as mulheres estranhas com os filhos que tinham gerado com elas, mas também é radical o chamado a morrermos para o mundo e para nós mesmos, a fim de vivermos para Deus. Jesus não enganou ninguém. Ele deixou bem claro, você não é obrigado a me seguir, mas se quiser, se desejar vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não impõe a salvação a ninguém, mas se você entende que não há vida fora de Cristo e deseja viver com Ele eternamente, lembre-se, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o dono do céu. Então, as regras e princípios também são estabelecidos por Ele, né? De acordo com o seu achismo, não. Bem, o restante do capítulo 10 vai relatar que Esdras se levantou, no versículo 10, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E no versículo 12 está registrado que toda a congregação respondeu em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Dos versículos 13 ao 44, apenas será explicado como foi o procedimento para identificar todos os casamentos mistos, e foram muitos. E também se dá aqui uma lista com o nome de todos os que haviam transgredido a lei. E encerrando esta narrativa, cada um de nós devemos nos perguntar diante da palavra que nos julga: o que precisamos renunciar para cumprir plenamente a vontade de Deus? O que tem nos impedido de mergulhar nas profundezas do Espírito? Qual é a mulher estranha que você precisa despedir do seu coração? Algumas renúncias, elas são necessárias para acessarmos os mistérios de Deus. E provavelmente precisaremos nos posicionar de forma radical, inclusive em relação a coisas que em si mesmas não são pecado, mas que nós as tornamos ídolos no nosso coração. Pode ser uma pessoa, a sua carreira, a sua reputação, uma certa vaidade, o amor ao dinheiro, um rancor enraizado, uma mágoa que você insiste em alimentar, ou até mesmo o seu ministério, que tornou-se mais importante que o próprio Deus. Peça hoje o auxílio do Espírito Santo para sondar o teu coração e detectar se há algum caminho mau para que você possa ser guiado pelo caminho eterno. Pode até parecer que o padrão de Deus é alto demais, e realmente é, mas Ele nos garantiu a presença do Espírito Santo, que é o nosso amigo, intercessor, consolador e que nos ajuda em nossas fraquezas. Há uma graça disponível para aqueles que desejam agradar a Deus e desfrutar da plenitude de sua presença. Aleluia! E aqui encerramos o livro de Esdras, louvando ao Senhor pelo auxílio do Espírito Santo nesse estudo que realizamos. E já na expectativa do que aprenderemos com o livro de Neemias, que já iniciaremos no vídeo seguinte aqui no nosso canal. A título de curiosidade, no texto hebraico, Esdras e Neemias eram um livro só. Então, não teremos nenhuma dificuldade em relacionar os dois livros e seguir nesse estudo bíblico, neste devocional. Eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários o que mais te impactou nesse estudo. Qual foi a lição que foi uma flecha no seu coração? Eu vou amar ler o seu depoimento, que também vai servir de incentivo para que a gente siga aqui compartilhando mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.